Pessoal, boa noite. Bem-vindos aí a mais um evento do Mundo TI Brasil. E essa noite a gente tem o MTAC Wilson Souza. Ele vai estar falando para a gente sobre segurança em redes de Microsoft. Um assunto muito bacana que tem que prestar atenção, que é muito importante. Wilson, seja bem-vindo aí ao nosso canal, cara. Fica à vontade, o evento é seu. Boa noite, pessoal. Obrigado aí ao pessoal aí do Mundo TI Brasil, o Silnei, pela oportunidade. Esse é um assunto que eu acho assim, muito importante, né? Os temas que nós vamos tratar aqui, eles não são nem tanto do ponto de vista, né, de quem está implementando em si, mas são dicas, né, que a gente costuma deixar aí para o pessoal que administra, né? Quem está ali no dia a dia, né? Ali no front, né? Que tem que explicar a situação para gestor, para cliente e realmente são questões aí do dia a dia muito importantes, features, ferramentas e conceitos que muitas empresas elas ainda não utilizam, né? Então é importante para quem tá aqui tem interesse, né? Para implementar ou para dar um improve, né? No seu ambiente. Então são aí dicas, né? Assim nós não estamos colocando todos os pontos, né? Eu estou pegando os pontos principais, né? Se a gente for falar a parte aí de segurança para tudo que envolve o Windows, a gente já vará a noite aqui, né? Então, aqueles que já conhecem bem do assunto podem, né, fazer os seus inputs aí, né? Quem ainda está aprendendo aí é uma excelente oportunidade, né? Eu deixo aí à disposição de vocês os meus canais, a minha página, né? Peço que vocês entrem, curtam, né? Divulguem o meu Twitter e o meu blog, né? A gente tem lá, estou com mais de 250 posts aí. Comecei em 2009 falando sobre TMG, ISA Server, depois expandi aí mais o leque para demais ferramentas aí de infraestrutura Microsoft. Né? Do ano passado para cá eu estava escrevendo uma série de posts sobre a implementação do Web Application Proxy, que é a ferramenta de proxy reverso que vem no Remote Access do Windows Server 2012 R2, junto com o AD Federation Services, né? E nos últimos 2 meses aí eu estou postando uma série de artigos com algumas dicas para quem tem infraestrutura ISA Server ou Forefront TMG, quais são os players aí de mercado e como que você planeja a migração para, por exemplo, Kemp, Sophos, Fortinet, tá? Ah, vamos já entrar já no nosso assunto. Vamos dar algumas dicas aí sobre o desenho de um ambiente seguro, né? DNS, a gente poderia falar aí sobre DNSSEC, mas eu quero focar num ponto muito importante. Inclusive, tive no começo do ano passado em alguns clientes que trabalhavam com a entrega de WPED sem nenhum tipo de análise, sem nenhum tipo de segurança. Então, é interessante a gente ver. Vamos dar uma pincelada em cima do Advanced Threat Analytics, né, que é a nova ferramenta aí de mitigação de vulnerabilidades que a Microsoft está colocando à disposição, né? Vamos falar um pouquinho sobre Patch Management, né, Patch segurança usando WSUS e o CAL, né, que é o Cluster Aware Updating, as formas da gente implementar, falar um pouquinho de 802.1x, BitLocker e SMB Encryption, né? Como que você vai encriptar a troca de arquivos entre
servidores de arquivo, né? Vamos dar uma introdução em cima do AD Rights Management Service, a parte de proxy reverso com Web Application Proxy e com Application Request Routing, que é o RR do IS. E vou deixar um link aqui no final com uma documentação vasta aí, cobrindo todos os tópicos que a gente vai falar aqui hoje, além de uma série de links aí para proxy reverso com Web Application Proxy, tá? O desenho de uma infra segura, né? Desenhando um ambiente seguro, né? De que forma que você pode pensar, né? Desde lá do começo, né? Entendimento do ambiente, os objetivos. A gente não está falando, assim, quando a gente fala, né? Para você entender o ambiente e os objetivos, dentro dessa vilã rodam quais máquinas, quais as funções dela, né? O que elas vão fazer, ou seja, você ter um entendimento do que a tua rede faz, de como que está executando, de onde vai, para onde vem, né? Quais os dados que passam por uma determinada vilã, para você ter uma ideia do quanto aquilo tem que ser mantido com a máxima atenção, segurança, ou não. Uma parte assim um pouco mais simples, né? Entender quantas vilãs você precisa para você ter uma questão de ordem, ou seja, aqui eu estou uma vilã de usuários, aqui é uma vilã só para servidores, aqui eu estou separando uma só para a parte de aplicação, aqui eu tenho os meus firewalls, ou seja, tudo isso documentado, né? Você entender onde que está determinada máquina, o porquê que ela está ali, entendeu? Definir os níveis de acesso, porque eu já cheguei aí em clientes em que você tinha você tinha equipes lá que cuidavam da parte de administração, você tinha DBAs, você tinha desenvolvedores e todos eles tinham acesso como domain admin. Aí a gente tem que parar, pensar, ou seja, tem aí uma coisa errada. Ou está faltando know-how para quem está ali fazer essa análise, entender quem é que precisa ter acesso ao servidor ou não, entendeu? Você dá direitos de domain admin para quem não precisa ter, né? Você abre aí uma brecha de segurança que pode ter pode causar aí problemas graves, né? Dos mais diversos, né? Storage, né? Você sempre ter em mente que você vai precisar, ou seja, ter em uma quantidade em que você não vai esbanjar dinheiro também, porque storage é um negócio que você vai ter que aplicar dinheiro, você vai ter que gastar mesmo, né? Fazer os seus planejamentos, né? De quanto você vai precisar hoje, quanto tempo isso vai durar, ter uma ideia, daqui a X meses eu vou precisar de mais, né? E definir todos os seus devices de rede, né? Esse desenho aqui é uma ideia macro, né? Ou seja, você ter uma vilã interna para os teus usuários, outra externa para aqueles tipos de servidores de aplicação em que você tenha não só acesso interno, mas também acessos externos, parceiros externos que acessam determinados tipos de aplicação, né? E uma coisa que eu particularmente procuro indicar e aconselhar é que servidor de banco de dados você separa em uma DMZ própria, seja ele para
atender requests internos ou externos. Isso não está escrito em lugar nenhum, isso não tem nenhuma, assim, nenhum lugar oficial. Isso é uma indicação minha. Porque eu já vi assim, muitos ataques, já vi já gente perdendo já o cabelo e até a própria, sabe, assim, o próprio cargo também, porque houve lá ataque dentro de base de dados, o cara perdeu informações importantes, né? E acesso a servidores de banco de dados costuma causar muito problema quando ele é indevido, né? Então, esse é um desenho macro, né? Eu acho muito interessante que as vilãs elas estejam separadas e que, principalmente aquelas em que dão vazão para a internet, elas tenham um firewall de borda, que elas tenham back firewall, tá? Para que elas tenham o máximo de proteção e que você possa ter a certeza. Hoje não dá para você ter aquele 100% de que nada vai acontecer, mas pelo menos você montar uma estrutura em que você possa sair e dormir tranquilo que ele vai fazer a parte dele ali, tá? Esse, esse desenho aqui, inclusive tem participantes hoje aqui que trabalharam comigo aí uns bons anos atrás aí em uma empresa grande aqui. A gente foi chamado para auxiliar um pessoal de um departamento que eles trabalhavam com a parte de importação de mercadorias. Então eles tinham um registro junto à Receita Federal que eles chamavam liberação de despacho aduaneiro, ou seja, eles importavam as mercadorias da Europa para cá, e essas mercadorias, quando chegavam na alfândega, elas já tinham já aquele selo, aquela permissão, elas já eram entregues diretamente na empresa e posteriormente, né, por conta desse selo, dessa permissão, eles iam mandar o boleto com a cobrança dos impostos em cima daquela importação do preço daquele produto, né? Todo ano a Receita ela batia na porta da empresa com auditores ali de TI para verificar onde estava sendo executada a aplicação deles, se tinha uma base de dados dentro dos padrões que eles estavam pedindo. E um dos itens assim que mais chamou atenção, os quais eles foram advertidos, era porque estava numa situação como essa daqui. Ou seja, aqui você vê, no hack aqui da esquerda, você vê os 4 primeiros usos aqui são de servidores de banco de dados, eram, né, servidores de banco de dados em cluster, né? E nós tínhamos aqui 4 servidores para a aplicação em balanceamento de carga. Tá tudo balanceado, tem cluster? Sim, mas olha só, eles estavam todos dentro de um mesmo rack e todos ligados na mesma régua. Então, assim, ter isso daí e ter nada era praticamente igual. E aí ele era ligado num storage também, e ele não tinha, né, nenhum tipo de balanceamento, redundância, não tinha nada. E estavam esses 2 racks dentro do mesmo data center, né? Então a Receita Federal já foi lá, deu o não ok e deu um prazo para que eles resolvessem isso. Então a gente entrou em ação, né? Eles pediram, né, que a gente resolvesse isso, e a gente, dentro de um contexto, evitando que se gastasse muito, a gente mudou esse desenho, a gente implementou a infraestrutura de acordo com o que foi pedido. Então, assim, você tendo um ambiente, por mais que tenha firewall ali na borda, né, porque falar de segurança também é falar de redundância, porque
alta, você balancear a carga, você entregar a carga para mais de um servidor também, você está falando aí de segurança. Ou seja, você vai ter certeza de que se um lado falhar, o outro vai assumir. E aqui a gente tinha um ambiente totalmente fora daquilo que a gente prega. Por quê? Tudo ligado no mesmo rack, na mesma tomada, né? Tudo é, tudo ali na mesma sala. Se na melhor das hipóteses, né, o, a régua aqui de energia desse rack aqui parasse, já parava tudo e eles não conseguiriam fazer mais nada. Então, ambientes desse tipo é algo que tem que ser totalmente proibido, né? Existem muitas empresas, inclusive as mais parrudas aí, as grandes que pecam muito nessa questão do bom e barato, né? Elas querem evitar custo aqui, elas querem cortar gasto ali, mas elas acabam lá na frente pagando um preço muito maior e às vezes tem que recorrer a, a ações que vão lhe custar muito mais, né, daquilo que ela iria gastar se ela tivesse planejado e feito de uma maneira mais interessante antes, né, do problema acontecer. Deixa eu ver aqui por que não mudou. Ah, tá, agora mudou. Assim, esse desenho que está aqui é mais ou menos da forma como nós deixamos para o cliente, ou seja, nós temos aqui quatro racks, os dois racks da esquerda estavam em um data center, os dois racks da esquerda foram para outro data center, né? Nós tínhamos dois servidores de aplicação e dois de banco de dados em um data center, nós tínhamos mais dois de cada em outro data center, nós tínhamos duas réguas de força em cada rack, né, para que eles tivessem total disponibilidade, principalmente na parte de storage, que foi criada redundância, né, foi feito lá para quem trabalha com storage, eu não tenho tanto know-how nisso, foi feito um sistema lá chamado TrueCopy, né, para que fosse feito periodicamente a cópia dos dados de um storage para o outro, né, esses detalhes aqui eu já não tenho como esclarecer, né, mas a gente deixou o ambiente dessa forma, isso aqui é mais ou menos aquilo que a gente entende como algo interessante para uma infraestrutura de aplicações, né? Eu não tenho aqui aquele extremo lá que eu falei no outro slide de você guardar servidor de banco de dados dentro de uma única VLAN, mas aqui dentro do que a gente pôde fazer com os custos limitados que o projeto ele nos dava, a gente deixou dessa forma e do jeito que está aqui a Receita ela manteve o selo, né, do despacho aduaneiro ali para o cliente. Esse é um exemplo real, né, do que foi feito aí há uns anos atrás, né? E aí a gente fala que redundância ela não vem só na questão lógica, só na questão de servidor, sistema operacional, banco de dados, aplicação, mas também na questão física, né? Se você abriga a sua infra dentro de um data center e na pior das hipóteses um voo da TAM, que é o mais comum, né? Ele vai cair ali no seu data center, né? Que voo da TAM geralmente de 10 em 10 anos, sempre um cai, você tem que ter como colocar isso daí no ar de novo. E eu não estou falando só de aplicação, a gente fala aí também de acesso de usuário, outros tipos de aplicação, de repente algo que é muito importante para a empresa a nível de vendas, às vezes você tem a sua equipe de vendas trabalhando externamente e às vezes por causa de um problema, de uma energia que caiu ou de um acidente que possa acontecer, você pode incorrer em
você não fechar um contrato, uma venda, porque o profissional de vendas ele não teve acesso àquela aplicação. Então, isso é algo que tem que ser pensado lá atrás, antes da implementação, sentar, conversar. Muitos dos problemas que a gente atende hoje, eu como consultor de infraestrutura, eu chego, na maioria dos casos, não só nessa questão de balanceamento de carga, mas em outras também, a gente chega e às vezes determinado produto é super mal visto. E aí você consegue mudar a visão do cliente em cima daquilo, porque não foi previamente pensado, não foi feito um planejamento, entendeu? Para quem trabalha com TMG, é muito importante que você faça toda análise de storage antes de você implementar. Se você não fizer direito, você vai ter crashing, você vai ter o acesso lento. Então, aí o produto às vezes paga a conta por causa do mal, assim, de não ter sido bem pensado, de não ter sido feito aquele planning correto lá atrás, entendeu? Vou mudar aqui de novo. Está um pouquinho lento, mas a gente chega lá. Então, em resumo daquilo que a gente veio falando aí nos últimos slides, definir sempre tudo com alta disponibilidade, ou a maioria dos teus recursos de rede, você ter em mente que se algo cair aqui, você tem que ter ali uma redundância, algo que possa dar continuidade nas tuas operações, né? Como é que você implementa isso? Varia de acordo com o que você está implementando. Se a gente vai ter um planejamento para banco de dados, um planejamento para aplicações de client-server, que ainda tem bastante por aí, né? Nós temos muitos ambientes on-premises ainda que vão passar por uma mudança, mas que ainda precisam de consultoria, suporte, né? Sempre ter em mente que os nodes, seja de aplicação de banco de dados, DNS, AD, eles têm que ter redundância mais em locais distintos, né? E aí falando também de energia, ou seja, o que está a régua que tá dando energia para uma infra aqui, ela não pode ser a mesma que vai estar dando energia para redundância disso, senão também não vai ter a razão, né? Porque todos esses serviços, todo esse planejamento, se ele não for bem pensado, por mais que você tenha 70 nodes, eles vão cair, e aí você vai ter o mesmo problema, e aí você corre aí riscos de causar prejuízo para sua empresa e prejuízo até para você mesmo, né? Todas as auditorias, sejam elas desse exemplo que foi citado aqui, mas as auditorias internas de TI das empresas, elas contemplam esse tema e ele é levado bastante em conta, né? E você planejar também o teu ambiente para daqui 6 meses, para daqui um ano. Não adianta você fazer nada pensando somente no agora. Olha, eu tenho essa implementação aqui para fazer, ela vai atender a 500 usuários, mas de acordo com o que me foi passado pela gestão da empresa, pode ser que amanhã eu tenha 1.000 funcionários, eu tenha 800, 1.000, 1.500 funcionários. Então, como é que eu planejo algo que contemple segurança, né? Balanceamento, ou seja, você vai poder usar tanto de um lado quanto de outro, ou se cair de um lado, o outro lado vai assumir, e como é que esse ambiente ele vai reagir ao fato de que daqui a X meses você pode ter um crescimento de 20, 30, 40, até 50% ou mais no número de acessos. Tá? Um item aqui de DNS muito importante para quem trabalha com proxy, né, é a parte do WPAD, né, que é a parte da entrega do arquivo de configuração do proxy, né, ou seja, ali que contém o endereço, exceções, domínios que vão estar sendo feito
bypass ou não. Isso daí eu creio que a maioria aqui ela já está ciente do que se trata, né? Como é que a gente verifica, né, se existe um proxy aí na rede, né? Ou seja, se está sendo entregue via WPAD dentro do DNS. Você pode usar os comandos DNS CMD para você ver, né? Ou seja, para quem trabalha já com Windows Server 2008 para frente, por conta aí de algumas vulnerabilidades, a Microsoft tirou o registro, né? Ela bloqueou o registro, não só ele, como do Exatap também. Exatap, para quem ainda não conhece, é o que faz o meio de campo entre aplicações que estão, entre máquinas que estão trabalhando com IPv6 e máquinas que estão trabalhando com IPv4. Tá? Para que você possa usar, né, esses recursos hoje, existem aí comandos que têm que ser executados a partir do 2008 para cá, né? Para quem migrou DNS do 2003 para o 2008, que já tinha WPAD habilitado, ele não perde isso aí é um recurso para quem instalou DNS do zero a partir do Windows 2008, tem que ser executado, né, porque é criado a Global Query Block List, né? Dentro dessa lista aí de bloqueios estão os registros de DNS que não podem ser executados, né? Hoje estão WPAD e Exatap, né? A gente pode alterar, como nós vamos ver aí daqui a pouco, né? O WPAD, quando você dá um comando, né, do DNS lookup, você pode verificar pelo registro para qual endereço ele está apontado, então você vai entender em qual DNS ele está setado né, e para qual proxy ele tá sendo direcionado. Né? E dentro aqui do DNS, esse é o registro criado, né, do WPAD, apontando para um servidor aí de proxy que você tem na sua rede. E na estação você deixa essa primeira, né, opção, né, que é detectar as configurações automaticamente, para ele buscar no seu DNS o wpad.dat. Existem também configurações que podem ser feitas, né, com esse mesmo propósito, só que usando DHCP. Tá? Por que a Microsoft ela tirou? Para quem quiser ler depois, está aí o KB 901.888, que é de junho de 2009, né? Essa vulnerabilidade ela implica em um atacante acessar o ambiente, ter acesso a esse registro WPAD e ele direcionar os acessos para um proxy dele, ou seja, em que ele possa coletar informações de forma criminosa, causando aí problemas aí na sua rede. Como é que você habilita isso daí de uma forma totalmente sem causar problemas, né, de forma segura? Você pode fazer a implementação do IPsec nos teus servidores de DNS. Aí você pode usar sem nenhum tipo de problema, porque o IPsec vai estar fazendo toda essa parte aí de segurança. Né? Esse comando DNS cmd /config, para você habilitar o Global Query Blocklist, ele vai ser usado para reconstruir a lista com os registros que você quer. Por exemplo, quando você executa esse comando e você coloca Exatap, você vai remover todos os outros que estavam ali dentro, bloqueados, e você vai
fazer com que só o Exatap ele esteja dentro dessa lista, fazendo possível que você use o WPAD. Entrando aqui na questão da parte de mitigação aqui de vulnerabilidades, né? Você tem hoje alguns dados interessantes, né? O total do prejuízo das empresas com o cybercrime hoje é uma questão aí de 500 bilhões de dólares, né? Somando todos os ataques aí, não vamos ficar presos só a dólar, mas aí as outras moedas, né? Isso daí é um valor médio, né? Então, imagina 500 bi vezes 4, que é a nossa realidade hoje do dólar, né? O prejuízo, né? Nós temos aí 3,5 milhões, né? O custo médio de uma única brecha, né? Então, imagina aí para empresas que têm mais de uma, né, que não dá atenção para esses temas, o prejuízo que ela pode ter, né? A gente fez um teste uma vez em uma empresa grande que eu trabalhei, a gente colocou um servidorzinho lá com uns sites estáticos lá, direto lá com o IP válido, acho que não deu 5 minutos, já tinha sido já acessado, já tinha sido, né, só para a gente testar, né? E assim, tem pessoas que parece que estão ali só para isso, né? O que é mais interessante é que todos os treats, todos os malwares que podem chegar na sua rede, eles ficam ali quietinhos numa média de 200 ou mais dias, ou seja, então praticamente um ano que você tem a falsa sensação de que você não tem nada. E aí numa data específica aquilo lá starta e aí se você não tiver preparado, você vai incutir aí um prejuízo gigantesco, né? Pelo menos uma em 5, né, de pequenas e médias empresas hoje são alvo, né, de ataques. Então, o, essa questão aí de mitigação de vulnerabilidades, infraestrutura de segurança como um todo, ela, ela não é 100% levada em conta pelas gestões aí das empresas, né? Isso porque, principalmente em empresas de médio, até assim, empresas de grande e médio porte, existem aí as auditorias que cobram muito disso, mas essa estatística ela é um tanto quanto assustadora, né? Porque se de uma em 5 de pequenas e médias empresas elas são alvos de ataque, é porque ainda tem alguma coisa errada que precisa ser pensada, né? Revista, né? Trazendo um pouquinho mais para o campo técnico, né? Saindo um pouco do campo estatístico, né? Pense em segurança no momento em que você implementa, né, uma determinada aplicação, um servidor, um banco de dados, ou seja, antes de você implementar em que vilã vai estar esse banco de dados, de que forma que ele vai ser, né, ele vai receber as requisições, o que tem antes e depois dele, né? Quando você implementa um sistema operacional, já tem em mente, já como processo, além da instalação dele, ou seja, você vai baixar uma imagem ali, você precisa ver, até na própria criação da imagem, mas também no pós-deployment, se já foi feita toda aquela verificação de mitigação de vulnerabilidades, né? Password required, share de pastas, né? A gente vê, eu já cheguei a ver empresas share de pastas aí com arquivos aí de informações super confidenciais, a pasta estava com a permissão para all users e o cara podendo fazer tudo, né? E não foi em empresa pequena, foi em empresa grande. Então, falta um pouco aí de processo, falta um pouco de preocupação com isso daí. A parte de vulnerabilidades de web server, ou seja, a parte de IS, Tomcat, entre outros servidores web, ou seja, verifique com o seu player
de mercado, quais as melhores práticas para você manter aquele web server totalmente seguro, né? Banco de dados, principalmente com a questão de senha de administrator, ou seja, quais são as melhores práticas para que você não tenha uma brecha aí que possa causar e colocar você nessas estatísticas aí que a gente está colocando aqui agora, né? Hoje existe o Microsoft Advanced Threat Analytics, né? Então é uma ferramenta muito interessante, completa, né? Ela vem com uma análise muito completa de threats, ameaças, a incidência de falsos positivos ela está muito menor do que em outras aí de mercado, bastante interessante, né? Ela faz uma análise contínua do seu ambiente, ou seja, você vai executar ela dentro de um servidor, você pode instalar mais um como se fosse um gateway para ele coletar informações e passar para o servidor principal do ATA, ou seja, ele vai fazer de forma contínua e aí no momento em que ele encontrar alguma coisa ele vai apitar, você pode gerar relatórios e aí você entrega, olha, essas, essas 4, 5 vulnerabilidades aqui que estão nessa infra de servidores de banco, vamos entregar esse relatório lá para os meus DBAs para que eles possam intervir e já resolver isso daí em tempo hábil para que não haja problemas. A mesma coisa para o pessoal de aplicação, SO, etc. Aqui são todos os ataques e todos os tipos aqui de vulnerabilidades que o ATA cobre, né? Então você tem aqui uma gama muito maior, porque antigamente para quem trabalhava com Forefront TMG, você tinha a parte de Malware Inspection e você tinha a parte de Network Inspection, que era principalmente essa parte que trabalhava com a mitigação de vulnerabilidades. Só que quem trabalha com TMG sabe que o NIS, né, que é o Network Inspection, o que ele faz? Ele vai coletar, ele vai corrigir e proteger vulnerabilidades desde que a gente esteja falando de aplicações Windows, Microsoft. Se você tem um servidor que está coberto pelo seu TMG, mas que é um Oracle, é um WebLogic, é um servidor Java, é alguma outra coisa assim, ele não vai pegar isso daí. No caso do ATA, não, você já tem já um leque um pouco maior aí, né? Mais completo na parte aí de acessos indevidos, principalmente PAS de ticket, PAS de hash, que são ataques aí que são um dos mais né, usados, né? Então você tem uma gama de serviços que a aplicação oferece que vai diminuir bastante a incidência aí de problemas. E aí a gente está falando não só do que vem de fora para dentro, mas também aquilo que trafega internamente. Às vezes o próprio usuário, não querendo denegrir, mas às vezes o próprio usuário, às vezes por não saber, às vezes causa algum tipo aí de problema. Essa é a tela do ATA, né? Aqui ele trazendo informação de uma determinada máquina, né? Os tipos de vulnerabilidade que tem, né? Ele vai qualificar entre high, medium e low, aquelas mais perigosas, aquelas que não são tanto, aquelas mais simples, e aí ele vai emitir um relatório com todos os detalhes para que possa ser encaminhado para fazer todo tipo aí de acerto, né? Vamos entrar um pouquinho aqui na parte aqui de WSUS e CAL, né? Clusterware Update. Né? Muito me impressionou quando eu cheguei num cliente o ano passado, um cliente grande, né? Para vocês terem uma base, é mais ou menos 4, 5 mil servidores, né? Entre eles Windows, SQL, Link, TMG, ISA Server, AD, CS, AD Federation Services, mas
sem nenhum tipo de política de aplicação de patches, ou seja, eles tinham uma bem assim, simplesinha isso porque a gente está falando também de um lugar onde você tinha mais de 50 mil usuários. Ou seja, dentro desses 2 a 3 mil máquinas de server, tinha também praticamente 50 mil estações aí e você não tinha nenhum processo de patch management, né? Aí foi feito todo um mapeamento, a gente levantou todos os ambientes, ou seja, não tinha ambiente de teste, não tinha ambiente de qualidade, né? Qualidade de homologação e o ambiente principal, né? Produtivo, ele era aquele em que se fazia tudo, né? Então, uma vez por mês se executava a aplicação de patch dentro de servidores AD e, por exemplo, patch para link, patch para IS era feito sob demanda, né? Então, foi mudado essa cultura, né? Ou seja, nós fizemos o cliente entender que era necessário que se houvesse ambientes de teste, ambientes de qualidade e homologação, para que antes, né, de se fazer a aplicação em ambientes produtivos, a gente pudesse testar com antecedência. Tanto que, para quem trabalha com essa parte de patch, sabe que toda segunda, terça-feira do mês a Microsoft entrega a lista de patches que devem ser executados. E coisa de 2 ou 3 dias vai sair dois ou mais dias, né? O nosso colega aqui que é da, que é da própria empresa, se eu tiver errado, por favor, você me corrige aí depois, né, Diego? Se caso tiver alguma coisa errada aqui, você me corrige, mas depois de 3 a 4 dias aí sai um relatório dizendo quais os pets que causaram ou não problema, ou se todos foram executados de maneira tranquila e não houve nenhum tipo de chamado dentro do Premiere ou do próprio serviço aí de suporte como um todo, né? Então a gente definiu a aplicação pelo WSUS, depois foi passado para o SCCM, que é o System Center, né? Que é feito de forma um pouco mais eficaz, um pouco mais abrangente, né? E a gente fez com que o cliente entendesse que, pelo menos uma vez por mês, teria que ter aplicação de patch. Obviamente que para você chegar num cliente que não faz aplicação de patch com ambiente grande desse, você não pode ir lá chegar e enfiar a goela abaixo do cara aplicações mensais. A gente começou com um processo de que seria a cada 2 meses, depois baixaria um pouquinho mais, né? Diminuiria a carga e aí a gente iria terminar o projeto com aplicação uma vez por mês, né? Com uma média aí de 4 a 5 dias depois do anúncio da segunda terça-feira do mês, ou seja, executando um processo em que o cara de segurança iria receber esse e-mail com os patches novos, ele iria fazer a qualificação desses patches, ou seja, ele teria que ter um know-how do parque dele a ponto de entender que determinado patch poderia causar um problema naquele servidor de aplicação ou naquele servidor de banco e ele permitir ou não a aplicação para aquele exato dia, né? E aí mandar esse relatório para as equipes para que elas pudessem, mediante já um processo definido, fazer a aplicação, né? É importante que você use a sua infra aí do SC meu Deus, aqui, do System Center, né? Se você tiver, se você não tiver, usa o WSUS, que ele já vem nativo a partir do Windows Server 2012, né? Você não paga nada por isso. Dependendo do tamanho do seu do seu parque, você pode ter mais de um, né? No caso de WSUS, né, você tem aqui a tela dele, né, ele te dá um controle eficaz, né,
efetivo daquilo que você tem no seu parque, quantas máquinas tem, quantas receberam a atualização. Você pode ter mais de um WSUS e aí você centraliza toda a busca por pets em um único que vai ter acesso à internet para não ficar gastando banda também, né? Deixa eu dar mais aqui alguns detalhes, né? Aqui você tem um único WSUS aqui nesse desenho entregando para três infras aqui, né? Para três vilãs, né? Pode ser feita por um único, né? Como nós falamos, né? Pode ser roteado, né? Para várias redes dentro da tua empresa. Você pode automatizar com uma política dentro do teu AD e redes que você tenha estações que não estão dentro do seu domínio, você pode usar a chave de registro, né? Você pode inserir uma chave de registro como essa daqui para ela poder estar tendo acesso ao servidor WSUS, né? Desde que essa máquina ela consiga chegar no teu WSUS, mesmo ela não estando no domínio, basta você aplicar essa chave de registro para que possa, né, executar. Dentro dessa questão aí de patch management também, um recurso que eu particularmente gostei muito, assisti alguns vídeos sobre esse recurso que é o CAU, né? Cluster Aware Update, né? Esse é um recurso que ele vai automatizar a aplicação de patches dentro de uma infraestrutura de cluster. Como é que funciona isso, né? A ideia é que se tenha nenhuma parada ou uma parada mínima, né, dentro do ambiente para que você tenha aí uma janela bem menor daquela que você teria fazendo na mão, né? Ele é totalmente compatível com 2012 para frente, né? Ele trabalha somente com failover cluster, né? E as funções que são suportadas no Windows Server 2012, posso usar com 2008? Não, é a partir do 2012 para frente. Né? Ele tem dois modos de execução, que é o Self-Update Mode e o Remote Update Mode. Qual que é a diferença desses dois modos? Tá? Quando você trabalha com Self-Update Mode, o recurso do CAL está instalado na própria infraestrutura de cluster. Quando você trabalha com Remote Update Mode, o CAL está instalado num outro servidor e ele vai atender a uma determinada infraestrutura. Tá? Você pode trabalhar em conjunto com o WSUS, né? Ou seja, o CAL ele vai buscar os updates no teu WSUS, ou ele pode sair diretamente para internet, ou seja, ele pode ir buscar no site do Windows Update os patches, né? Também você vai definir, caso você vá buscar isso externamente, você não vai usar um WSUS, você pode definir uma pasta dentro de um file server ou no próprio servidor do CAL, onde ele vai guardar esses patches, né, para que ele possa entregar para os nós do cluster. Quando você trabalha com a busca de patches direto da internet, você tem que setar o seu servidor de proxy. Caso você tenha proxy, você tem que setar ele em sistema a partir do NetSH, o NetSH, um em HTTP, e aí você seta o proxy e a porta, né? Se você trabalha com cluster aqui de file server, você simplesmente definindo a parte das exceções como local, pelo menos no Windows Server 2012 ele dava problema nos nodes de cluster. Então, eu não tenho ciência agora se isso já foi corrigido a partir do R2 para cá, mas você teria que definir na mão as exceções, não só colocar local, né? Ou seja, a sua rede interna teria que definir, senão ele causava problemas. Dentro da documentação que eu vou passar para vocês, tem um vídeo que o Vinícius Apolinário ele faz um laboratório completinho sobre CAL e ele ensina de forma eficaz, aí que vocês vão aprender bastante.
Assim, para mim aqui o cerne aqui da nossa palestra, um dos pontos mais importantes, né, é a política de segurança de rede pautada em acesso, né? Isso aí é o óbvio, né, Wilson? Não, isso é o óbvio, mas são pouquíssimas empresas que usam 802.1x. Pouquíssimas empresas, pouquíssimas. Tá? Nós chegamos em um cliente no começo desse ano, aliás, começamos a analisar essa vertente no ano passado, e, e ali qualquer um que chegasse, que pegasse Wi-Fi ou espetasse um cabo, ele já teria acesso à rede, inclusive servidor e estação estava tudo na mesma VLAN. Então, qualquer um com qualquer tipo de máquina, né, poderia chegar lá, espetar um cabo ou acessar a Wi-Fi e já ganharia IP e já teria acesso, né, já poderia chegar com usuário e senha. Obviamente, poderia chegar nos servidores da empresa. Isso aí é inadmissível. Isso é inadmissível. Imagina uma empresa que assim, vamos falar aí de um escritório jurídico, né, em que uma pessoa má intencionada ela consegue entrar, espeta lá, ela consegue acessar um servidor de aplicação que tem aí os dados de um processo que corre em segredo de justiça. Imagine o problema que você vai causar, né? Aliás, o problema que isso vai causar, né, para a empresa, para o cliente final, e aí uma série aí de problemas que vem em cascata, né? Isso é só um exemplo, nós temos aí outros tantos, né? Máquinas que não estão de acordo com a política da empresa, que acessam e aí infectam a rede, porque estão com algum tipo de malware, algum tipo de treat que já está ali, e aquilo quando você espeta na rede, ela já começa já a propagar. Então, é muito importante que você implemente 802.1x. O que consiste nisso? É acesso à rede pelo protocolo Radius, né? Você pode determinar que somente estações no padrão, ou seja, aquelas que estão com o sistema operacional, com BitLocker ligado, que estão com cliente de antivírus totalmente atualizado, entendeu? Elas só esse tipo de estações, através de uma série aí de settings que você define dentro de roteadores, dentro de servidores IS, dentro de do servidor Network Policy Server, uma série de settings que você define para que o teu usuário ele só ganha IP a partir do momento em que ele também vai ter que ter um certificado digital ali que vai ser analisado, e só com esses requisitos ele vai ganhar IP, só dessa forma ele vai chegar lá, entendeu? Ele vai acessar a rede, ou seja, para que você tenha certeza quem está entrando e quem está tendo acesso aos dados da tua rede, né? Aí você está evitando infecção por estações e demais devices aí de terceiros que não fazem parte, né, do seu parque. E o DHCP, como nós falamos, ele vai conceder o IP à estação após validação pelo NPS, Network Policy Server, né, que vai passar por regras definidas pelo administrador do ambiente, né? O que você precisa para implementar o 802.1x? Do lado Microsoft, um servidor ADCS, além do seu AD, né? Com as GPOs que vão ser definidas, um servidor com a role do Network Policy Server, um servidor com o IS, dependendo da tua limitação de budget e custos, algumas ferramentas podem ser inseridas dentro de uma única máquina, e de um servidor de DHCP, seja ele Windows ou não.
e também você precisa de uma série de requisitos. Os teus roteadores, se eles atendem tudo isso daí, o seu player de mercado que fornece isso pode dar as especificações que você precisa. Nunca deixem de implementar 802.1x. Se você não tem ainda na sua empresa, fale com o seu gestor, com o seu gerente, com o seu cliente e fale da importância do 802.1x, né? É importantíssimo que você proteja a tua rede, porque você tem firewall, você tem antivírus, você tem uma série aí de ferramentas que fazem a monitoração, mas às vezes o problema, como nós falamos, não é só de fora para dentro, mas é também o que está ali dentro, né? O que vai acessar ali pode estar causando problema, né? BitLocker e SMB Encryption, duas ferramentas que eu particularmente acho interessantíssimas, importantes, né? BitLocker surgiu no Windows Vista, né, para criptografia das unidades de disco, principalmente para quem usa notebook, né? Imagina que você tá com a sua mochila, o bandido vem, te aponta uma arma aí e te leva o equipamento, ou se não por alguma razão aí você perde, e aí o BitLocker vai criptografar as unidades, tornando impossível que uma pessoa possa ler aquilo e de repente dados sigilosos que você tenha da sua empresa na tua máquina, elas possam ser resgatadas. Dessa forma, não, uma pessoa que não tem nada a ver com o negócio da sua empresa, que não faça parte, ela não vai conseguir chegar nessas informações e tentar roubar aquilo ali, né? É uma tecnologia, né, como nós falamos, que protege aí com senha e criptografia o conteúdo de mídias de armazenamento, e isso aí é feito via senha ou smart card. Eu particularmente prefiro smart card, ele é mais seguro, né, é mais efetivo. A partir do Windows 7 foi criado o BitLocker to Go, né, que tornava possível você fazer a parte do BitLocker para unidades móveis, né, pendrive, HD externo, né, e hoje, a partir do Windows 8 para cá, quando você habilita o BitLocker, é possível você imprimir as configurações dele num arquivo e salvar na sua conta Live, no seu aonde você achar mais interessante, né, para que você possa acessar aquilo lá depois, um Dropbox, um OneDrive, né, para que você possa ter acesso àquilo caso você precise daquela informação para poder acessar de novo. O BitLocker no Windows Server 2012 para frente, né, ele tem a possibilidade de fazer a parte aí de criptografia no storage local e também discos de cluster. Também faz a parte de criptografia de cluster shared volumes, né, a partir do 2.0. No Windows 8.1 e no R2 do 2012, né, você pode fazer a criptografia para todo o volume ou só para aquele volume que está em uso. À medida que você vai usando, ele vai fazendo a aplicação. O que é muito interessante, para quem eu principalmente, né, trabalhei lá na Microsoft em 2014, eu era vendor, né, então era um pré-requisito que todo equipamento e todo device móvel, HD externo, pendrive, ele fosse criptografado com BitLocker. Caso contrário, você sofre punições da empresa. Então, hoje, as empresas elas exigem, né,
algumas empresas, em seus processos, elas exigem que os usuários que tenham acesso externo, eles usem BitLocker, sob pena aí de punições aí que são definidas pela gestão da empresa. Chega até ao nível de ser demitido também. SMB Encryption é uma solução que veio a partir do Windows 8 e o Windows Server 2012. Eu particularmente gostei bastante porque simplificou muito a parte de segurança de dados em Server Message Blocking, né? SMB, para servidores aí de arquivos, né? Ele protege contra ataques eavesdropping, ou seja, aqueles ataques em que tenta-se coletar as informações no momento da troca de informações entre um file server e outro. Ele é uma criptografia de fim a fim, né? Ou seja, de um lado para o outro, entre dois servidores de arquivo. Né? E é um custo de implementação praticamente zero, mínimo, porque é simplesmente um tique, é um clique de mouse, né, dentro do lado Server Manager, nas configurações de share de pasta, você faz a implementação, né? Ele tem um custo menor do que você está usando IPsec, não que o IPsec você tenha que jogar fora, mas ele pode ser usado para outros fins um pouco mais complexos. Para esse daqui, o SMB Encryption resolve, né? Você pode setar a partir do Server Manager na parte de configuração de shares, e também você pode fazer aplicação por comandos PowerShell, né? Tá aqui um comando que é o set-smb share-nome do share, né? E aí você vai colocar no parâmetro true para encrypt data, né? Para uma pasta específica ou para todo o servidor, para todo o conteúdo, você pode habilitar o SMB Encryption. É uma ferramenta muito interessante, né? Faça aí dentro do seu ambiente, nos seus servidores de arquivo que você já está usando o Windows Server 2012, considere usar isso daí. Vai ser muito importante, vai ser muito legal. E muito simples, tanto de você fazer como você tirar também, não vai ter... custo de implementação zero. Active Directory Rights and Management Services, né? Quando a gente fala aqui de segurança, né, a gente fala de proteção da pasta, de você mitigar direitos, ou seja, você restringir direitos para um determinado grupo, para um determinado usuário, para um determinado setor. Mas e quando os teus cuidados não são suficientes? Como é que fica, né? Como é que fica quando você percebe que houve uma invasão dentro de uma pasta em que tem ali planilhas, tem ali dados que vão ser imputados em uma aplicação qualquer, que são assim, totalmente importantes para o negócio principal da empresa, né? Estamos falando aqui de planilhas, estamos falando de documentos Word, né? Que por mais que estejam protegidos numa pasta, por mais que estejam dentro de uma infra de servidores que está coberta por back firewall, por edge firewall, pode haver algum tipo aí de problema. O que o AD Rights and Measurement Services faz? Ele faz o serviço de permissionamento dentro do próprio arquivo. Você categoriza o arquivo, em vez de você definir permissões para o arquivo, para uma pasta, você vai definir permissões para o arquivo, dentro do arquivo, né? Ele trabalha com a parte de autenticação e criptografia, né? Nós já vamos ver como isso. Ele foi criado a partir do Windows Server 2003, que era uma implementação à parte, né? Se alguém está ouvindo aí algum barulho, vocês me desculpem, eu moro perto aqui da linha do trem, aí
o trem passa e não tem como evitar. Vocês me perdoem, o trem ele já passou, vamos retomar aqui. Ele veio a partir do Windows 2003 como uma feature em que você instalava, né, de forma separada. A partir do Windows Server 2008, ele passou a vir como uma função, né, como um papel de servidor, né, e aí aquilo que a gente falou, né? Mesmo que uma pessoa consiga acessar o ambiente e roubar aquele documento que tem uma planilha com a lista dos salários, desde o presidente até o menor cargo da empresa, que ele roube isso daí, ele não vai conseguir acessar, porque toda a parte de permissionamento e categorização está dentro do próprio documento. Ele só vai abrir mediante autenticação e uma conexão com o servidor, e sem isso daí a pessoa não tem como abrir. Então a gente tem aí um método efetivo para a segurança de dados, né, que vai além de você proteger o perímetro, ou seja, você protege os dados. Ele está disponível também, aí o pessoal que é fera em Microsoft Azure, tem aí a ferramenta do Azure Rights Management, que tem aí esse mesmo fim. Eu ainda não trabalhei com essa ferramenta, espero ter essa oportunidade. E usuários aí de Apple, né, a partir do Windows Server 2012, até esqueci de colocar um R aqui depois do server, ele está totalmente acoplado e disponível para suporte a máquinas Apple, né? Como é que funciona aqui, né? O usuário vai receber um certificado do servidor, né? Ele vai criar lá o documento dele, né? E aí ele vai aí dentro do Word, Excel, vai ter lá um add-on lá para ele fazer a parte de proteção com o AD Rights Management Services, né? Ele vai ser aplicado em uma das políticas que são pré-definidas, né? E aí vai receber do AD um certificado de publicação, né? Uma licença, né? E aí ele vai definir quais os usuários vão ter permissão para ler aquilo ali, né? Ou seja, você pode mandar um e-mail, né? Ou seja, dentro de um grupo de usuários que você tem lá no seu Exchange, você tem 50 pessoas, mas dessas 50 você quer só que 20 tenham acesso àquele e-mail. Então, ao invés de você ficar digitando endereço por endereço, você pode criar um conteúdo lá no teu Outlook, solicitar a política para o AD, Rights and Management Services. Ele vai perguntar quais dos usuários daquele grupo você quer mandar, você vai definir, e aí você não precisa ficar digitando endereço por endereço, ele vai mandar direto. No caso aí de documentos Word, Excel, né? Olha, eu quero que esse documento ele esteja publicado na pasta tal, e ele vai ser acessado só pelos usuários do setor financeiro, do setor de marketing, do setor de compras, do setor de contas a pagar, do setor de importação, exportação, presidência, diretoria, né, acionistas, e por aí vai uma série de políticas que podem ser implementadas, né? O que é chato nisso daí é que você tem como implementar o servidor, você não tem custo, né? Está dentro daquilo que você paga na sua licença de Windows Server, mas para cada usuário que você vai trabalhar, ou seja, eu quero que 50 usuários tenham lá, você tem que comprar a cal para usuário, né? Essa é a única coisa chata aí, né? Mas, né, fale com o seu TAM, fale com o seu suporte Microsoft, veja aí qual que é o seu nível
contrato, né? De que forma você pode estar recebendo isso daí. Existem diversas maneiras aí já foge da questão técnica, mais uma questão totalmente comercial. Proxy reverso, né? Para quem usa Forefront TMG ainda, né? O que a Microsoft ainda tem nessa questão de proxy? Ela ainda vai oferecer proxy reverso, né? Web Application Proxy e Application Request Routing. O Application Request Routing ele é uma feature que vem na parte de Web Components lá do IS 8.5 e ele é mais voltado para fazer proxy reverso de Outlook Web Access. Isso daí a gente já vai detalhar um pouquinho mais para frente. Mas falando de Web Application Proxy, né, uma função que vem dentro lá do papel Remote Access do Windows Server 2012 R2, né? Hoje você não tem Windows Server 2012 com essa função, tem que ser R2 para frente, né? Para quem trabalha com o Federation Services, no 2012 você tinha o Federation Services Proxy, né? Que no R2 virou Web Application Proxy, que além da parte de publicação de aplicações Claims e Kerberos, a partir de uma autenticação e permissionamento no Federation Services, ele vai trabalhar também com as aplicações legadas HTTP, HTTPS, né? Dentro de back-end servers aí, IS, né? Ele executa o serviço de proxy, né, provendo acesso a aplicações web para conexões externas e para parceiros externos, né? Ele pode fazer a pré-autenticação usando os portais do Federation Services, né? E age também como proxy para o Federation Services, como a gente já falou aqui. O Federation Services ele é usado como base de dados e como permissionamento para Web Application Proxy, ou seja, todas as regras criadas de publicação de aplicações, elas vão estar dentro do AD Federation Services, tá? Essa é uma infraestrutura macro do Web Application Proxy, de preferência que ele esteja dentro de uma DMZ coberta por um firewall de borda, dependendo da quantidade de usuários e aplicações. Você pode ter um balanceador externo aqui antes dele, né, para que os clientes e devices externos possam ter acesso total aí, com carga totalmente entregue e balanceada. Ele vai passar por um backfire, vai chegar até o Federation Service para fazer a parte de autenticação. Caso seja uma aplicação publicada no padrão pass-through, ele vai direto para o servidor de aplicação, para o back-end server, e aí ele entrega para o usuário final, né? É uma opção ao Forefront TMG, porque você não gasta com isso, está dentro da tua licença de Windows Server, né? Caso você precise de serviços de Forward Proxy e de Secure Web Gateway, né? Eu tenho uma palestra aí que eu falo sobre conceitos de Proxy, Secure Web Gateway e Next Generation Firewalls, que eu detalho um pouco sobre isso. Se você precisar desse tipo aí de serviço, você tem que contratar um player de mercado externo, Kemp, Fortinet, Sophos, Checkpoint, Bluecoat, entre outras, né, que o mercado dispõe, né? Para que você implemente o Web Application Proxy, você precisa de um Active Directory, Domain Services, para as publicações que vão ter a parte de autenticação com o Kerberos Constrained Delegation, né? Você precisa de um AD Federation Services para os serviços de permissionamento, autorização e para o armazenamento das publicações, né? E do papel de Remote Access, que é onde contém o Web Application Proxy.
O Application Request Routing ele vem a partir do IS 8.5 no Windows Server 2012, como nós falamos, é mais recomendado para publicação dos servidores casa, aí o pessoal aí que é mais voltado para Exchange, que tem aí todo o know-how em cima, né? E ele é instalado a partir dos componentes de Web Platform do IS 8.5, tá? Ele faz o serviço de proxy reverso, é uma opção aí caso você esteja precisando migrar logo e tem aí essa opção aí para você, né? Ele vem com uma complexidade um pouco menor do que o TMG e o AG, né? E relembrando que nós falamos há pouco, serviços de forward proxy e Secure Web Gateway, procurar soluções de terceiro, tá? Eu queria pedir uma licença especial aí para o Silney, para o pessoal do Mundo TI Brasil, né? Quem tiver interessado em aprender bastante sobre o Web Application Proxy, eu vou estar entregando uma palestra no evento CONACIV, que é o Congresso Nacional de Segurança, Infraestrutura e Virtualização. Eu sou um dos organizadores, né? Ocorre do dia 18 a 24 de outubro e é um evento totalmente gratuito. Tá aí o site conaciv.com.br. Quem quiser aprender a fundo sobre o Web Application Proxy, acessa lá, faz sua inscrição, se conecte no grupo do Conaciv dentro do Facebook, que a gente vai estar passando todos os detalhes, né? Agradeço já ao pessoal aqui do Mundo TI Brasil por ter permitido essa divulgação. Pessoal, esse foi todos os pontos que eu queria passar. Espero ter sido claro, espero que vocês tenham entendido. Para quem já entende disso, espero que possam ter revisto alguns pontos. Para quem ainda não entende, espero que possa ter aprendido. Eu tenho nesse link aqui, que vocês podem já copiar, acessar, que é docs.com/Wilson-Souza, precisa ser digitado assim mesmo. Eu tenho uma documentação vasta, com muita coisa interessante de Web Application Proxy, e eu tenho um container ali, que vocês vão acessar e vão ver diversos containers. Dentro desses containers terão diversos links para laboratórios, posts, artigos meus, do meu blog, artigos que eu escrevi para o TechNet Week, né? Quem é profissional aqui de TI que tem esse dom de escrever, de montar artigos, acesse lá o TechNet Week, basta ter uma conta live, você pode publicar os seus artigos, você vai se integrar com o pessoal lá da comunidade, você vai ficar conhecido, né? E você vai ajudar outras pessoas com aquilo que você sabe, que pode ser que outros eles não conheçam, entendeu? Então, assim, entra nesse link, tem diversos containers, dentro desses containers tem diversos links, você vai aprender bastante. Uma dica aqui que eu deixo é um livro que foi escrito pelo Yuri Diógenes, pela Deb Schinder e pelo Dr. Tom Schinder, que é o Windows Server 2012, Security from End to Edge and Beyond, né? Aqui cobre todos os pontos que a gente listou e mais uma infinidade de outros, né? Ele ainda não está voltado para o R2, mas você tem bastante coisa aqui de segurança para Federation Service, para AD, para IS, para Federation Services Proxy, meu Deus, como chama? Agora me fugiu lá, que a gente falou ali de PetNet, WSUS, então você tem aí um livro, eu comprei, eu tenho aqui na minha casa, é sensacional, eu aprendo bastante com esse livro, mesmo já sendo 2012, ainda sendo duas versões aí atrás, mas tem muita coisa que pode ser usada aí no dia a dia de vocês. Tem muita gente ainda que nem no 2012 chegou, tá no 2008 ainda. Esse livro eu acho importantíssimo. Procurem lá naquela editora Amazon, né? Você vai achar lá para você comprar. Você pode comprar ou o livro físico, ou você pode comprar PDF, ou se não, para aquele leitor Kindle.
né? Tá aí, né? É muito importante, tem muita coisa boa aí e acessem esse link aqui que eu estou deixando aqui para vocês, que tem um container que é sobre segurança para redes Microsoft, que tem todos os pontos que a gente listou aqui nessa palestra, com laboratório, artigos, muita coisa interessante, tá? Pessoal, brigadão mesmo, vocês estarem me ouvindo aí, 11h30 da noite, né? Mais de 1h30. Deixo os meus contatos aqui para vocês, né? Facebook, Twitter, o meu blog. Se vocês quiserem entrar em contato, por favor, fiquem totalmente à vontade. O que eu puder ajudar, responder, ó, estamos aí à disposição. Se alguém tiver alguma pergunta agora que quer fazer, se o Ney já quiser já pegar aí a palavra, pode ficar à vontade. Wilson, Oi, cara, você tá de parabéns, hein? Muito obrigado, cara. que é isso, cara, por nada. Você tá de parabéns, cara. Foi muito legal o evento. Eu vou liberar aqui. A galera não perguntou aí no perguntas e respostas, ninguém deixou nenhuma pergunta. Eu vou liberar o chat aqui. Uhum. Pessoal, o chat está liberado aí. Quem quiser fazer pergunta aqui agora pela esquerda, o Wilson, eu e o Jefferson, todo mundo vendo. Jefferson, Opa, é, parabéns aí pela, pela palestra. Eu já tinha visto Obrigado. sua palestra, tinha visto uma palestra sua, acho que foi no MS Weekend, né? Eu tinha visto. Meu, muito bom. Pô, a área de segurança é bem, a gente sabe que é bem completa, né? Ao mesmo tempo que ela cara, tem milhões de aplicativos aí, milhões de appliances que utilizam a segurança, no caso, né? Mas você focou bastante em produtos Microsoft, bastante interessante, WSUS, Uhum. SCCM, né? Então, cara, parabéns, meu. Muito, Assim, muito boa a tua palavra. eu tô preparando alguns outros, né, focado para quem trabalha com TMG, qual que é o nível de planejamento e como migrar para ferramentas de terceiro, né? Eu só tenho medo de misturar coisas de terceiro em comunidades técnicas aqui de Windows Microsoft, né? Eu não sei como é que vai ser aceito isso, mas de qualquer forma a gente pode encaixar isso para uma próxima vez. é, o, Legal. o Wilson, o Mundo TI Brasil, cara, a gente fala de tudo relacionado à tecnologia. Ah, claro, claro. Então, eu acho que é válido isso aí que você falou. Vamos Uhum. marcar um outro evento. Você pode falar diretamente comigo ou com o Jefferson Castilho. Você já tem um outro tema em mente, certo ou não? Então, eu tenho aqui, eu estou coletando material ainda, Ô Wilson, estudando, né? Oi. só pra gente não estender muito a gravação, galera, Hum. alguém quer falar alguma coisa? Porque eu vou terminar a gravação aqui e a galera pode bater um papo se quiser depois. Só pra gente encerrar a gravação. Alguém tem Tá. alguma pergunta, elogio, dúvidas, Críticas. críticas? Verdade. Cara, eu tenho. Ixi, meu Lá Deus. vem. Cara, eu tenho a agradecer que hoje foi o primeiro webcast que eu consegui completar até o fim, maluco. Ah, Obrigado por vocês que não abriram o caso hoje. obrigado não adianta. Desculpa, obrigado não adianta não. Tem que fazer um cast também. Beleza, a gente faz sim. Cara, muito bom, cara. Parabéns, show de bola, velho. Obrigado, Diego. Prezados, boa noite. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Álvaro, sou especialista em segurança da informação. Primeiramente, gostaria de dar os parabéns aí para o Wilson pela palestra. Boa. Legal. E eu gostaria de contribuir um pouco com a questão de aplicação de patch, se eu tiver algum minuto para falar. Claro, por Pode? favor. Vai lá. Essa parte de aplicação de patch, ela é crucial, né, para a gente manter o nosso ambiente seguro. E é sempre importante que a empresa ela tenha uma política de aplicação de patches e que isso seja de conhecimento de todos os administradores, né? E um processo leva a ter incidentes de seguranças, GMUDs para a aplicação do patch,
problems, para tratar eventuais problemas, e que a empresa ela pode tratar o patch conforme a sua criticidade. Um patch mais crítico, um patch médio, um patch menor, e ter período de aplicação para eles, né? E uma ferramenta importante que vai facilitar muito todo administrador de rede é ter uma ferramenta que funcione como virtual patching, que trabalhe o patching na camada de virtualização ou na camada de rede. Então ela dá alguns dias a mais para que o administrador possa programar, avisar o cliente e fazer uma janela para que o patch seja aplicado da melhor forma possível. Álvaro? Excelente, excelente, Álvaro. Assim, eu até deixei de frisar isso daí também, foi bem colocado mesmo, faltou mesmo colocar isso na palestra. É muito importante isso daí também, porque às vezes quando sai, você está num período aí de fechamento, né? Você não vai poder parar para poder aplicar o patch. Então você tem que ter essa retaguarda mesmo. Muito bem colocado, obrigado. Isso vai me ajudar bastante também. Uma coisa que acontece muito eu trabalho em data center muitos anos, então a gente vê, por exemplo, um período do Natal, por exemplo. Nenhuma empresa vai deixar você parar um servidor, principalmente uma empresa de vendas, para você aplicar um patch. É o período que eles mais fazem vendas no ano, né? Então é inviável você não pode impactar o negócio dele. Só que se você não aplicar, você vai impactar de outra forma, né? Uhum. Sim, sim. E uma coisa que sim que eu gostaria de acrescentar, né? Porque no começo da apresentação você falou sobre o modelo que vocês aplicaram, né? Em uma empresa, né? Que vocês mudaram a infraestrutura, né? Uhum. O que eu tenho muito de boas práticas é sempre ter uma camada de front-end e back-end, né? Uhum. Então, banco, você coloca numa camada de back-end. Por exemplo, o banco, ele não precisaria sair para a internet. Ele vai ter que ter todos os cuidados, né? IPS, Sim. aplicação de patch e tal. Mas você colocar ele em um ambiente que ele não consiga sair para a internet não consiga sair para ele, né? E é importante, muitas coisas que você falou, né? De um proxy, você usar um proxy reverso para que o seu servidor de aplicação saia para a internet, né? A gente tem que lembrar que em segurança a gente vai mitigando, né? A gente mitiga, e para que não aconteça nenhum problema para a empresa e para os negócios. Sim, sim. Não, perfeito, perfeito. Muito bem colocado mesmo. Álvaro, Alô? aguenta um pouquinho pra gente conversar mais, cara. Deixa eu só finalizar a gravação. Alguém tem mais alguma coisa, pessoal? O Alfredo tá parabenizando o Wilson. O Wilson já até agradeceu. Gabriel Luiz, top, né, Gabriel? Cara, é muito bom, né? Cara, é bom mesmo. Também. A Everaldo falando amém. Ah, não, esse aí foi mais cedo. Então, beleza, galera. Vamos encerrar, tá? A gravação e aí a gente volta aí no próximo na próxima. Ih, até esqueci a data. Vou até botar aqui. Ô, Jefferson. Oi. Colocação rápida Deixa eu ver a aí. agenda aqui. O Álvaro, eu conheço ele, que eu trabalhei com ele em uma empresa aí, né? Durante muitos anos. Então se trata de um cara de um conhecimento vasto, entendeu? Eu acho importantíssimo manter o contato aí com ele, Sionei, que ele tem muito a acrescentar aí pra gente. É por isso que eu pedi pra ele esperar um pouquinho. E ele é um cara focado não só em ferramentas Microsoft, mas ele é especialista em outras também, de outros players também, que ele, assim, tem um conhecimento que vale a pena a gente trazer isso daí, né, para cá, para ele passar isso daí pra gente. Ó, a galera tá pedindo curso no MVA, hein? O próximo evento é dia 13. Cloud e AWS da teoria à prática. Beleza. Então, dia 13 de outubro, pessoal. Bem, eu deixo meu agradecimento aqui a todo mundo. Obrigado, Wilson. Obrigado pro pessoal que ficou online aí. Para encerrar a gravação, Jefferson. Opa. Segue aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Wilson, pela coisa aí e até o próximo podcast. Quer deixar algum agradecimento, Wilson?
Obrigado, senhor Ney. Obrigado mesmo. Então tá, galera. Até a próxima. Obrigado a todo mundo aí. Valeu. Valeu.